A origem do vírus zumbi, a origem do problema zumbi, se você não quiser falar vírus, qualquer outra coisa, a gente já falou demais sobre isso aqui. Eu falo pra você que dá pra saber quando eles vão falar a origem de tudo, eu posso provar aqui nesse vídeo, inclusive com coisas que eu tenho certeza que a maioria que tá assistindo não sabiam e não tinham percebido. Temos coisas de nova entrevista pra falar e muito mais. Se você quer saber em detalhes, cola nesse vídeo e presta atenção que tá muito interessante. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje sim, meu jovem, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, pra falar sobre o principal problema de The Walking Dead, que são os zumbis, né? Pois é, hoje eu venho falar sobre os quadrinhos, como que aborda sobre isso, e sobre a série, como que vai abordar sobre isso, porque vai abordar, eu tenho certeza e eu posso provar aqui. Sem enrolar, clica nesse like, ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal e eu quero falar pra vocês que o drop The Walking Dead mais CRM, com essas camisetas aqui exclusivas por tempo limitado, tá disponível. Só você clicar no link que tá aí embaixo na descrição pra garantir a sua, que já tem unidades, tamanhos e outros aí acabando. Mas vamos embora pro vídeo. Seguinte, meu querido, vamos falar sobre os zumbis de The Walking Dead, né, do universo de The Walking Dead. E eu quero começar isso aqui dizendo que tem duas esferas importantes pra eu falar nesse vídeo, até a gente chegar no entendimento. Temos The Walking Dead dos quadrinhos, que é a história principal e original onde tudo começou, e temos a série, que se baseia nos quadrinhos, não copia tudo, mas tem muita coisa que faz igual. E eu vou começar a falar dos quadrinhos, porque por mais que você não interesse nessa história, ela é bem importante pro que vai acontecer pra série. Presta atenção. Pra falar de quadrinhos eu tenho que falar desse cara, né, que é o criador de tudo, Robert Kirkman, ele que escreveu a história e tudo mais, e pra série ele prestou assistência, né, e participou da produção da série, se eu não me engano, ali até a época da 7ª, 8ª temporada, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, pros quadrinhos já é confirmado que a resposta de quando vão contar sobre a origem do vírus zumbi é nunca. Basicamente eu falo isso porque ele já tinha dado uns indícios desse ponto, e dessa vez ele deu uma entrevista nova sacramentando esse ponto, confirmando que ele nunca vai revelar a origem do vírus do Walking Dead, nos quadrinhos, né, na obra original. Pois é, nos quadrinhos não vai ter, mas na série eu falo pra você que vai ter a origem sobre isso, inclusive com caminho pra cura, mas ainda assim eu quero falar dos quadrinhos porque o final deles tem um ponto que pode influenciar pra série. Justamente como eu já contei aqui várias vezes, lá no final da história a gente tem um salto temporal de por volta de uns 10 anos ou mais, um salto bem grande. Depois de todo esse tempo, existem pessoas que vivem em Commonwealth, inclusive, que nunca viram zumbi. Porque sim, a história dos quadrinhos termina mostrando que os zumbis estão ficando extintos, estão ficando escassos, acabando no mundo. Então não abordou sobre origem, não abordou sobre cura, mas abordou quase uma extinção. E agora vamos falar da série, que é o que mais interessa, eu sei. No The Walking Dead mesmo, na série principal, eu acho que existe a possibilidade de, com o salto temporal do final, eles mostrarem que os zumbis estão ficando um pouco escassos. Um pouco escassos, eu não acho que é no nível dos quadrinhos. Eles devem aproveitar esse ponto, é isso que eu quero dizer, mas não só a série vai dar indícios, como o universo de The Walking Dead vai levar a mostrar uma origem e uma cura, até porque o World Beyond já deu uma amostra grátis disso, já é uma prova de que eles vão pra esse direcionamento. O final de World Beyond, que tem um pós-créditos que não é tão longo e com as suas poucas falas ali, já é uma amostra grátis bem grande, que prova que eles vão falar sobre isso. E claro, também, o universo de The Walking Dead e a série principal também não tem gerência, interferência nenhuma do Robert Kirkman. Ele é administrado por um cara que, apesar da gente ter duras críticas sobre ele, de ele ter feito várias cagadas na série principal, principalmente, ele já teve uns acertos muito loucos. Eu tô falando de Scott Gimple, né? Entre os acertos dele, as histórias de Alexandria mais loucas são dele. O Negan chegando, o episódio mais louco, principal da série, é obra dele. O Terminus mesmo, que é um momento muito pesado e que todo mundo curte muito da série, também é obra do Scott Gimple. E sim, é decisão dele também fazer esse universo de The Walking Dead e a série principal um pouco também se direcionar ao ramo científico e pegada de cura. Tá, mas João Victor, mas como você sabe que o universo de The Walking Dead vai mostrar a origem dos zumbis? Simples, vamos começar com o gostinho que o World Beyond deu, pra aprofundar em coisas que você não deve ter notado. Ali, como primeiro ponto que eu preciso falar, é mostrado que os zumbis começaram na França, porque tá todo mundo falando francês aqui. Essa escrita que tá aqui é em francês, que fala os mortos nascem aqui, e apesar de muita gente especular que isso talvez possa se passar na parte do Canadá que fala francês, não, isso se passa na França, porque no final do pós-crédito a gente tem o nome do laboratório e tudo mais, que sim, faz referência a um laboratório real que existe na França. E aí outro ponto, além de ter mostrado que o surto começou ali, a cientista que tá ali, ela se revela ser membro de um grupo chamado Violet, que também tem um grupo existente chamado Primrose, que todos são grupos de cientistas com possibilidade de terem mais, mas no geral foram esses grupos que causaram isso, muito provavelmente experimentos, testes. No geral isso aqui comprova que foram mãos humanas que causaram o surto zumbi. Outra comprovação. E como se isso não bastasse, ainda dá um gostinho sobre possível
cura. A primeira possibilidade de como pode se curar isso no universo de The Walking Dead. Ela disse que o grupo Primrose, que tava nos Estados Unidos quando tudo começou, se voltasse pra lá mesmo depois de todo esse tempo, poderia resolver isso. Tá, muita coisa importante, mas como que isso vai continuar agora, João? Aí que a gente chega no quando vão revelar isso. Vamos pra série principal do The Walking Dead, porque eu te digo, com quase toda certeza em Commonwealth vamos ter algum sinal disso. E aí, né, eu precisei explicar tudo, agora a gente chega nos pontos novos que muita gente não deve ter percebido. Primeiro que a mulher lá no pós-crédito de World Beyond disse que a equipe Primrose, quando tudo começou, tava em uma conferência nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Ohio, na cidade de Toledo. E como a gente já tinha falado aqui, Ohio é onde fica Commonwealth, é o mesmo estado, né? Pois é, mas e se eu te falar que Commonwealth ou fica localizada exatamente em Toledo, na mesma cidade, ou fica muito próximo? Eu vou te falar por conta de dois indícios. Primeiro, que no acampamento que foi mostrado lá no início da 9ª temporada de The Walking Dead, mostrava várias placas com todos os nomes que a gente conhecia, Quartel-General, Oceanside, Alexandria, Santuário, e tinha um nome aqui embaixo que até hoje ninguém revelou, que é Toledo. Toledo é a cidade, né, de Ohio. Ou seja, nesse ponto, nesse acampamento, já tinha um direcionamento ali pra próximo de Toledo. Pois é, indíciozinho um pouco fraco, né, mas vamos pra um agora de dentro de Commonwealth mesmo, dessa temporada agora. Basicamente ali em Commonwealth, quando o Yumiko reencontra o Tommy, vê que ele tava vivendo na comunidade por todo esse tempo, mesmo ela achando que ele tinha morrido, né, e tal, ela faz vários questionamentos, óbvio. E num determinado momento ele conta que no início do apocalipse, quando começou tudo, ele saiu de Chicago e dirigiu para o leste. E foi aí que chegou em Commonwealth mais pra frente. E meu jovem, vem com o Google Maps do pai aqui agora pra você ver um negócio. O que que fica a leste de Chicago, exatamente na linha reta? Olha esse nome aqui, meu querido. Toledo, no estado de Ohio. Aonde os cientistas estavam. Por coincidência, o Tommy dirigiu 3 horas leste, foi parar em Commonwealth. E 3 horas leste fica o quê? Toledo. Inclusive, no episódio 10 também dessa temporada, temos uma cena em que Carol vai atrás de uns vinhos ali, uns negócios pra beneficiar o Lance, e sai pra fora de Commonwealth ali passeando. E no documento dá pra você ver Ohio, o estado, a cidade de Dover Hills, que não existe na vida real. Na vida real, em Ohio, existe uma cidade de Dover, que inclusive não é muito longe de Toledo. 2 horas e 50 de carro com trânsito na vida real, imagina no apocalipse. E agora, desfocando disso, eu quero contar um outro ponto também, que eu acho que muita gente não sabia, agora sobre a liderança de Commonwealth. Pamela Milton, essa mulher mesmo, que por enquanto não tá como vilã, ela tá bem mais boazinha aqui nos quadrinhos, mas no final ela vai virar do mal aparentemente. Mas o ponto nem é esse, o ponto que eu quero dizer é sobre a linhagem dela que pouca gente percebeu. No episódio 10 ali dessa temporada, no discurso dela lá no evento, uma coisa que muita gente deve ter percebido é que ela conta sobre a linhagem política dela e tudo mais, que ela já era política no passado. Só que um dos pontos quando ela fala sobre o pai dela é que ela dá a entender que o pai dela foi presidente dos Estados Unidos no passado. Sim, em um momento ali ela fala sobre o período do pai dela lá na Casa Branca. Inclusive ali no evento ela fala sobre o pai dela e as ajudas que o pai dela deu pro crescimento e pra existência de Commonwealth. Ou seja, o pai dela teve um período na Casa Branca no passado. Você pode falar vários períodos no passado, mas quando ela exalta que ele ajudou o crescimento de Commonwealth, isso pode significar então que ele era o presidente dos Estados Unidos quando o apocalipse começou. Se ele não era o presidente, ele tava na Casa Branca trabalhando de outra coisa, mas de qualquer forma, alto patamar do governo. Essa você sabia? Essa você tinha notado? Eu acho que muita gente não tinha visto. E aí segue o raciocínio aqui, indo pra 6ª temporada de The Walking Dead. Ali tivemos uma personagem chamada Paula, essa mulher mesmo que era uma das membros dos Salvadores, do grupo do Negan ali, só que no passado ela trabalhava como secretária em Washington, e quando o surto começou, ela conta ali na temporada que os altos escalões, os altos patamares ali do governo foram tirados de Washington. Ou seja, se o pai da Pamela Milton e toda a família tava ali nesse momento, eles foram tirados de lá e mandados pra outro lugar, desconhecido. Tá aí a possível origem de Commonwealth. Eles foram parar em Ohio e fizeram a comunidade lá, mas vamos voltar ao ponto da origem, né, dos zumbis. Voltando à questão do tal do grupo Primrose, que a mulher fala em World Beyond, com certeza, então, esse grupo não ter voltado pra França quando começou o apocalipse deve ter muito a ver com eles, ou algum deles, terem ido parar em Commonwealth pra viver lá, até porque quando começou o apocalipse não dava pra cruzar o Atlântico pra poder ir pra Europa, assim, com facilidade. Então sim, meu querido, até hoje devem existir alguns membros, ou um ou outro, ali em Commonwealth desse grupo Primrose. Ou senão você pode falar, ah, isso aí é furada, na verdade não nem é precisa a cidade, ah, eles vão falar que é uma cidade do lado, coincidência. Não, meu querido. Com isso tudo dá pra entender fácil que no final de The Walking Dead vai ter alguma brecha, alguma coisinha pelo menos, pra falar sobre esse negócio da origem dos zumbis, inclusive com um possível caminho pra cura. Possivelmente um desses nomes de time aí, Primrose ou Violet, deve ser citado ali em algum momento. E além disso, pra sacramentar tudo de vez, tem aquele ponto que é a série do Daryl, que seria a resposta do vídeo, quando
vão contar sobre isso. Por um acaso, em meio ao final de World Beyond falar sobre a França, que os zumbis começaram ali, e várias outras coisas ter essa ligação com o Commonwealth, do nada, por um acaso, também surge uma série do Daryl indo pra Europa, inclusive com o ator confirmando que o Daryl tá indo pra lá em uma missão. Então sim, a resposta pra mim é que na série do Daryl que a gente vai ver a origem dos zumbis mais a fundo, que torna essa série bem mais empolgante, né? O que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião? Coloca nos comentários. Abriu um pouquinho da sua mente? Clica no like aí, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada que tá vindo de novo aí. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!